Olá, meus irmãos, boa noite, a paz seja convosco, amém. Irei entregar mais uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, e diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35, e diz lá que Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser o tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, meus irmãos? Podemos ver nessa passagem que Jesus avisa a todos os discípulos que todos iam se escandalizar com Jesus. E o que essa palavra escandalizar significa? Que significa desviar alguém do caminho da salvação, fazendo o pecado cair no mal, induz o próximo a pecar ou pôr a sua fé em dúvida. Então, escandalizar é quando você tem dúvida da fé. Escandalizar é quando você faz outro pecar. Escandalizar é quando você leva alguém para a morte do pecado. Então, Jesus avisa os discípulos que todos iam escandalizar, e o Pedro fala em nome de todos e fala: Jesus, mesmo que todos sejam tropeço para a sua vida, eu não negarei. E mesmo que eu morro contigo, eu não me negarei. Então Jesus fala: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, passando um pouquinho mais tarde, Jesus chama os discípulos para orar e vigiar. E na primeira oração de Jesus, buscando a presença do Pai em espírito, Jesus lhe fala assim: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se da tua vontade. Então, Jesus repetiu essa frase 3 vezes. E essas 3 vezes, Jesus lhe foi. Então, Jesus lhe foi ao encontro do Pedro e falou. Ele viu Pedro dormindo enquanto Jesus orava e vigiava, porque Jesus pediu para todos os discípulos acompanhar ele na oração e no vigiar. Então Pedro dorme, porque Pedro está fazendo da vontade da carne. Pedro está fazendo da vontade do Satanás que está habitado nele. E Pedro, mesmo recebendo o avisado de Deus, de Jesus, o aviso de Jesus que ele ia pecar, Pedro não aproveitou a chance. Em vez de vigiar e orar, Pedro dormiu. 3 vezes que Jesus foi ao encontro dele, Pedro estava dormindo. Então, muitas vezes, as pessoas têm o Pedro lá dentro. Muitas vezes, as pessoas têm o Pedro lá dentro e sabe que é pecado e mesmo assim comete o pecado e não se arrepende. Então, Jesus lhe chama essa noite para você se arrepender do teu pecado, para você largar o Pedro, você largar o Pedro da tua vida, largar o Pedro que está aí dentro de você para você se arrepender. Esse arrependimento vem aonde? Vem através de jejum, vem através de vigiar,
daí através de oração, de joelho, da boca, do pó, oração, clamando a Deus, se arrependendo, que Deus ouve a tua oração e Deus perdoa seus pecados. Glória a Deus. E não esquece não, seus pecados não. Glória a Deus, porque está aqui em Apocalipse 20, Apocalipse 20, 12, está escrito assim: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. No 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, junto com o inferno. Então, Jesus irá julgar tuas obras aqui na terra. Quem for salvo e quem não foi achado irá achado escrito no livro da vida, irá ser lançado no lago de fogo junto com o inferno. E Satanás diz a Bíblia que Satanás tem um pavor desse lago de fogo. Então, a gente tem que buscar mais a Jesus, tem que orar, tem que vigiar, tem que jejuar, tem que pedir misericórdia de Deus, pedir, se arrepender, dizer: meu Pai, me arrependo dos meus pecados de hoje, mesmo assim que eu não conheço alguns, meu Pai, que eu pequei, e tenha misericórdia de mim. Então, Jesus está te chamando essa noite por arrependimento. Vai orar e se arrepender dos teus pecados, enquanto a porta da graça, do arrependimento, da graça, da presença de Deus está aberta aqui na terra. Glória a Deus. Ainda há chance de você se arrepender. E Pedro teve essa chance de se arrepender e não se arrependeu. Ele ainda replicou a Jesus, dizendo: ainda que sejam todos um tropeço para ti, eu não negarei. E Jesus fala: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E tem muita gente que sabe que é pecado e está lá pecando. Que tem muita gente que aos nossos vídeos são absurdos de ouvir, que falam: ah, porque eu vou na igreja, porque eu quero saber da igreja, crente é ser difícil, crente é renúncia, crente é largar os vícios, crente é largar as vontades da carne, o prazer da carne. Mas é lógico, meus irmãos, é lógico. Jesus lhe fala, na Bíblia está escrito aqui, Jesus fala que para seguir a Cristo tem que negar a si mesmo e carregar a cruz todos os dias. Então, você tem que sacrificar teu eu, matar teu eu todos os dias e se arrepender todos os dias dos teus pecados. Glória a Deus. Tem muita gente: ah, não vou na igreja porque crente é difícil, crente fazer a renúncia, largar os pecados, a vontade da carne, crente tem que largar a vontade de ir na balada, a vontade de beber aquela cerveja no finalzinho de semana, aquela geladinha, de fumar, de praticar os vícios, de praticar a iniquidade. Tem que largar isso para ser crente, porque só os verdadeiros adoradores serão salvos. Glória a Deus, porque até está escrito: aqueles que adoram por lábios não serão salvos, pois aqueles que adoram por coração irá ser salvo por Jesus Cristo. Porque enquanto a porta da graça está aberta, Jesus é o nosso advogado. Jesus defende nossos pecados. Jesus leva ao Pai nossa oração para perdoar todos os nossos pecados. Enquanto chega o Apocalipse 20, que acabei de ler, Jesus irá ser o juiz. Então, se arrepende, meus irmãos. Se arrepende, se entregue a vida para Cristo. Se batiza nas águas
para Cristo escrever teu nome no livro das vidas. Oh, glória a Deus, porque há dois caminhos nessa vida da eternidade, dois caminhos para a eternidade, ou você vai na eternidade da glória, do louvor, da glória, do louvor, do paraíso, onde que Deus está habitado, onde que Deus está presente, ou você vai para o inferno, sofrer e ser queimado, ser castigado, praticar iniquidade eternamente. Qual desses dois caminhos você quer para a tua vida, meu irmão? Então, Jesus lhe chama para vigiar e orar. E Jesus, quando termina a oração dele, buscando a presença do Pai, ele encontra o Pedro dormindo. Tem muita gente que está dormindo no pecado, está dormindo na iniquidade, na vontade da carne. E tem gente que deixa o espírito de lado e faz da vontade da carne, às vezes está espírito e deixa a carne de lado. Não é assim. Jesus busca os verdadeiros adoradores que adoram no coração e adoram em verdade e em espírito. Glória a Deus. Aleluia. Então, tem muita gente que estão na igreja que adoram pelos lábios, que não tem verdadeiro adoração no coração. Então, Jesus disse: vigiai e orai, para que o espírito seja mais forte, para que a carne não pereça o pecado, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. E se Jesus vir no dia que você está cansado, ter na casa do Pai, de você está angustiado, se você está preocupado com as coisas do mundo, o que você faria para Cristo? Que está cansado? É por isso que serve essa passagem que Jesus fala: vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Muitos escandalizadores, pois escandalizar é criar barreiras, escandalizar é criar obstáculos, escandalizar é criar dificuldade. Para descandalizar contra teu próprio espírito. Deixa o espírito trabalhar em vez da carne. E para o espírito trabalhar tem que fazer o quê? Vigiai e orai. Porque Jesus chama os seus discípulos para vigiar e orar, para que o pecado não permaneça na carne. Glória a Deus, essa passagem mexe muito ao meu coração e tomara que mexe ao teu coração também, meus irmãos. Então, onde que você vê esse vídeo, tomara que Deus enche a presença dele no teu coração, para que Deus está te chamando você para ser repreendido dos teus pecados. Glória a Deus. Então, deixa essa passagem para vocês refletir, vocês pensar em nome de Jesus. Você vai ser tocado, se for na vontade de Deus, claro, né? Você vai ser arrependido dos seus pecados, você vai se entregar a tua vida para Cristo, porque Ele é o único caminho da salvação, da eternidade. Glória a Deus. Então, amém, meus irmãos, essa passagem eu queria deixar para vocês, refletir no coração de vocês. Então, até a próxima. A paz seja convosco.